Inscreva-se, deixe seu comentário e gostei, gratidão. Freud. Considerações sobre desenvolvimento e regressão. Etiologia. Senhoras e senhores, vimos que a função da libido percorre extenso desenvolvimento até poder entrar a serviço da reprodução, no modo que é chamado normal. Eu gostaria de expor-lhes agora o significado que tem esse fato na causação das neuroses. Creio estarmos de acordo com as doutrinas da patologia geral, ao supormos que tal desenvolvimento traz consigo dois perigos: primeiro, o da inibição e, em segundo lugar, o da regressão. Ou seja, considerando-se a tendência geral à variação dos processos biológicos, há de acontecer de nem todas as fases preparatórias correrem igualmente bem e serem superadas completamente, partes da função ficarão retidas de forma duradoura nesses estágios iniciais, e o quadro geral do desenvolvimento sofrerá certa medida de inibição. Procuremos em outras áreas analogias para esses processos. Quando um povo inteiro abandona sua terra em busca de nova morada, como muitas vezes aconteceu em períodos anteriores da história da humanidade, ele certamente não chega completo ao novo lugar. Desconsiderando-se perdas outras, há de ter acontecido com regularidade de pequenos agrupamentos ou associações de migrantes se haverem detido ao longo do caminho, estabelecendo-se nessas paradas, enquanto a grande massa restante seguia em frente. Ou, valendo-me de uma comparação mais próxima, os senhores sabem que, nos mamíferos superiores, as glândulas sexuais masculinas, originalmente localizadas no fundo da cavidade abdominal, iniciam uma migração em certo momento de sua vida intrauterina que a situa quase diretamente sob a pele da extremidade da pelvis. Como consequência dessa migração, descobrimos em certo número de indivíduos machos que, desse par de órgãos, um deles permaneceu na cavidade pélvica ou encontrou abrigo permanente no chamado canal inguinal, pelo qual ambos tiveram de passar em sua migração ou, então, que esse canal permaneceu aberto, quando o normal é que ele se feche, uma vez concluída a mudança de local das glândulas sexuais. Quando, ainda como jovem estudante, fiz meu primeiro trabalho científico sob a orientação de von Bruck, ocupei-me da origem das raízes nervosas posteriores da medula espinhal de um pequeno peixe, de conformação ainda bastante arcaica. Descobri que as fibras nervosas daquelas raízes provinham de grandes células situadas no corno posterior da matéria cinzenta, o que já não ocorre em outros vertebrados. Logo depois, porém, descobri que, exteriormente à matéria cinzenta, tais células nervosas distribuíam-se por todo o percurso até o chamado gânglio espinhal da raiz posterior, o que me levou à conclusão de que as células dessas massas de gânglios haviam migrado da medula espinhal pelas raízes dos nervos. Isso, aliás, é o que nos mostra a história evolutiva, naquele pequeno peixe, porém, todo o percurso migratório podia ser reconhecido por meio das células que haviam ficado para trás. Se os senhores se aprofundarem nessas comparações, não terão dificuldade para identificar seus pontos fracos. Por isso, melhor é fazermos uma afirmação direta: julgamos possível que certas porções de toda e qualquer tendência sexual tenham ficado pelo caminho, permanecendo em estágios anteriores de desenvolvimento, ainda que outras porções possam ter alcançado sua meta final.
Os senhores veem que imaginamos cada uma dessas tendências como um fluxo contínuo, que teve início no princípio da vida e que nós, artificialmente, por assim dizer, decompomos em fases separadas e subsequentes. A impressão que os senhores têm de que essas noções necessitariam de uma melhor clarificação é correta, mas semelhante tentativa nos desviaria demasiado de nosso caminho. Estabeleçamos, pois, que tal permanência de uma tendência parcial em um estágio anterior é o que chamamos de fixação, do instinto. O segundo perigo de um desenvolvimento por estágios está no fato de também as porções que lograram avançar poderem facilmente, em um movimento retrógrado, retornar a um dos estágios anteriores, o que chamamos de regressão. A tendência se verá levada a essa regressão quando o exercício de sua função, ou seja, o alcance de sua meta de satisfação depara com fortes impedimentos externos, na sua forma posterior ou mais desenvolvida. É natural supormos que fixação e regressão não são independentes uma da outra. Quanto mais fortes as fixações no caminho do desenvolvimento, tanto mais a função evitará as dificuldades externas mediante regressão a essas fixações, e tanto menos capaz de resistência se revelará a função desenvolvida diante de impedimentos externos a barrar-lhe o caminho. Considerem que, se um povo em movimento deixa grandes divisões pelo caminho, ao longo das estações de sua migração, será natural que aqueles que seguiram adiante retornem a tais estações, caso sejam derrotados ou deparem com um inimigo demasiado forte. O perigo da derrota será, porém, tanto maior quanto maior o número daqueles deixados para trás no curso da migração. É importante para o entendimento das neuroses que os senhores tenham sempre em vista essa relação entre fixação e regressão. Isso lhes dará um ponto de apoio seguro nas questões relativas à causação das neuroses, à sua etiologia, que logo abordaremos. Antes, porém, detenhamo-nos um pouco mais na regressão. Em consonância com aquilo que os senhores aprenderam acerca do desenvolvimento da função da libido, é lícito que esperem encontrar dois tipos de regressão: o retorno àqueles primeiros objetos, investidos de libido e sabidamente de natureza incestuosa, e o retorno de toda a organização sexual a estágios anteriores. Esses dois tipos ocorrem nas neuroses de transferência e desempenham papel importante em seu mecanismo. Em especial, o retorno aos primeiros objetos incestuosos da libido é um traço que, nos neuróticos, se repete com exaustiva regularidade. Muito mais se poderia dizer acerca das regressões da libido, se levássemos em consideração outro grupo de neuroses, as chamadas neuroses narcisistas, o que, no momento, não é nossa intenção. Essas afecções, no entanto, nos dão informações sobre outros processos de desenvolvimento da função da libido, ainda não mencionados aqui, e nos mostram novos tipos de regressão. Creio, porém, que devo agora, antes de mais nada, advertir os senhores para que não confundam regressão com repressão, cabendo-me, pois, ajudá-los no esclarecimento das relações existentes entre esses dois processos. A repressão, como os senhores se lembram, é aquele processo pelo qual um ato apto a se tornar consciente que pertence ao sistema PCs é tornado inconsciente, ou seja, é empurrado de volta ao sistema ICS. Também chamamos de repressão o que ocorre quando o ato psíquico inconsciente nem sequer é admitido no vizinho sistema pré-consciente,
e sim rechaçado no limiar deste pela censura. O conceito da repressão não guarda, portanto, nenhuma relação com a sexualidade. Guardem bem isso, por favor. Ele designa um processo puramente psicológico, mais bem caracterizado se o chamarmos de topológico. O que queremos dizer com isso é que está vinculado às regiões psíquicas que supomos, ou, se dispensarmos essa tosca noção auxiliar, a construção do aparelho psíquico a partir de sistemas psíquicos separados. Pela via da comparação proposta, damos-nos conta de que a palavra regressão não foi até aqui utilizada em seu significado geral, e sim numa acepção bastante especial. Se os senhores atribuírem a ela seu significado mais geral, o do retorno de um estágio superior ao outro, inferior, do desenvolvimento, também a repressão estará subordinada a ela, uma vez que a repressão pode ser igualmente descrita como retorno a um estágio anterior e mais profundo do desenvolvimento de um ato psíquico. Para nós, todavia, não importa esse movimento para trás, uma vez que chamamos repressão também, no sentido dinâmico, quando um ato psíquico é retido no estágio mais baixo do inconsciente. Repressão é, portanto, um conceito topológico dinâmico, ao passo que regressão é puramente descritivo. O que, porém, até o momento chamamos de regressão e relacionamos a fixação diz respeito apenas ao retorno da libido a estações anteriores de seu desenvolvimento, algo essencialmente diferente e independente do de repressão. Tampouco podemos caracterizar a regressão da libido como um processo puramente psíquico, e não sabemos que localização atribuir a ela no aparelho psíquico. Ainda que ela exerça a mais poderosa influência na vida psíquica, seu fator mais saliente é o orgânico. Discussões como essas, meus senhores, devem soar um tanto áridas. Voltemo-nos para a clínica, a fim de encontrar usos mais expressivos para elas. Como sabem, a histeria e a neurose obsessiva são os dois representantes principais do grupo das neuroses de transferência. Embora a histeria apresente uma regressão da libido aos objetos sexuais primários e incestuosos, e o faça com grande regularidade, nela não há regressão a um estágio anterior da organização sexual. Em compensação, cabe à repressão o papel principal no mecanismo da histeria. Se me for permitido completar com uma construção teórica o nosso atual conhecimento seguro sobre essa neurose, eu descreveria a questão da seguinte forma: a unificação dos instintos parciais sob o primado dos genitais se completou, mas seus resultados deparam com a resistência do sistema pré-consciente, vinculado à consciência. Assim, a organização genital vale para o inconsciente, mas não igualmente para o pré-consciente, e essa rejeição por parte do pré-consciente produz um quadro que exibe certas semelhanças com o estado anterior ao primado dos genitais. Mas ele é algo inteiramente diferente, afinal. Das duas regressões da libido, a que mais chama a atenção é a do retorno a uma fase anterior da organização sexual. Como, porém, ela não ocorre na histeria e toda a nossa concepção das neuroses encontra-se ainda em vasta medida sob a influência do estudo da histeria, que precedeu os demais, o significado da regressão da libido só se tornou claro, para nós, muito depois do da repressão. Estejamos preparados para o fato de que nossos pontos de vista experimentarão ainda outras ampliações e reavaliações,
quando pudermos incluir em nossas considerações, além da histeria e da neurose obsessiva, as outras neuroses, as narcisistas. Na neurose obsessiva, pelo contrário, a regressão da libido ao estágio preliminar da organização sádico-anal é o que chama mais a atenção, e o fato decisivo para o que os sintomas manifestam. O impulso amoroso é obrigado, então, a mascarar-se de impulso sádico. A ideia obsessiva "eu gostaria de te matar" nada mais significa, no fundo, que eu gostaria de desfrutar do amor em ti, se despojada de certos acréscimos que não são casuais, mas imprescindíveis. Considerem, além disso, que simultaneamente houve uma regressão objetal, de forma que tais impulsos se dirigem apenas às pessoas que nos são próximas e queridas, e poderão ter uma ideia do horror que essas ideias obsessivas despertam no doente, assim como da estranheza com que surgem para a percepção consciente. Mas também a repressão constitui parte significativa do mecanismo dessas neuroses, o que, porém, não é fácil expor numa introdução breve como a nossa. Regressão da libido sem repressão jamais resultaria em neurose, e sim em perversão. Nisso notam os senhores que a repressão é o processo mais peculiar à neurose, e o que melhor a caracteriza. Talvez eu venha a ter oportunidade de lhes dizer o que sabemos sobre o mecanismo das perversões, e todos poderão ver, então, que também aí nada é tão simples como gostaríamos de construir. Meus senhores, penso que as explicações que acabaram de ouvir acerca da fixação e da regressão lhes parecerão mais aceitáveis se as tomarem como preparação para o estudo da etiologia das neuroses. A esse respeito, fiz-lhes uma única afirmação, a saber, que as pessoas se tornam neuróticas quando privadas da possibilidade de satisfazer sua libido adoecem, pois, em virtude da frustração, como me exprimi, e que seus sintomas são os substitutos da satisfação frustrada. É claro que isso não significa que toda frustração da satisfação libidinal torna neurótico aquele que a sofre, mas apenas que, em todos os casos de neurose examinados, o fator da frustração era demonstrável. Portanto, essa tese não é reversível. Os senhores terão compreendido também que a afirmação acima não pretende desvendar todo o segredo da etiologia das neuroses, mas apenas enfatizar uma precondição importante e indispensável. É difícil saber se, para dar prosseguimento à discussão dessa tese, devemos nos voltar para a natureza da frustração ou para a singularidade daquele a quem ela atinge. É muito raro que a frustração seja completa e absoluta. Para ter efeito patogênico, é necessário que ela atinja aquele tipo único de satisfação que a pessoa deseja, o único de que ela é capaz. Em geral, há muitos caminhos que possibilitam suportar a privação da satisfação libidinosa sem que se adoeça por causa dela. Acima de tudo, conhecemos pessoas capazes de absorver tal privação sem consequências danosas. Elas não são felizes, o anseio as atormenta, mas não adoecem. Além disso, temos de levar em consideração que precisamente os impulsos sexuais apresentam extraordinária plasticidade, se posso dizê-lo dessa maneira. Um pode substituir o outro ou assumir sua intensidade, se a satisfação de um deles é frustrada pela realidade, a de outro pode proporcionar plena compensação. Eles se relacionam entre si como uma rede de canais intercomunicantes cheios de líquido, e isso a despeito de sua submissão ao primado dos genitais,
o que não é tão fácil de conciliar numa representação. Além disso, os impulsos parciais da sexualidade, assim como a tendência sexual que deles resulta, exibem grande capacidade de mudar de objeto, de substituir um objeto por outro, ou seja, trocá-lo por algum que seja mais facilmente alcançável. Essas mobilidade e disposição de acolher um sucedâneo hão de contrariar poderosamente o efeito patogênico da frustração. Entre esses processos que protegem contra o adoecimento em virtude da privação, um em particular ganhou especial importância cultural. Nele, a aspiração sexual abre mão de sua meta voltada para o prazer parcial ou para o desejo de reprodução em favor de outra, geneticamente relacionada com a anterior, mas que já não pode ser chamada de sexual, e sim de social. Chamamos a esse processo de sublimação, submetendo-nos à avaliação geral que situa metas sociais acima das sexuais, fundamentalmente egoístas. A sublimação é, incidentalmente, apenas um caso especial do apoio das tendências em outras, não sexuais. Ainda falaremos dela em outro contexto. Os senhores terão a impressão de que, graças a todos esses meios que possibilitam suportá-la, a privação é reduzida à insignificância. Mas não, ela mantém seu poder patogênico. Em geral, os meios contrários não são suficientes. O montante de libido insatisfeita que os seres humanos podem medianamente suportar é limitado. A plasticidade ou livre mobilidade da libido não é plenamente conservada em todas as pessoas, e a sublimação só consegue dar conta de determinada fração da libido, à parte o fato de muitas pessoas serem contempladas com uma capacidade apenas reduzida de sublimação. A mais importante dessas limitações é evidentemente a da mobilidade da libido, uma vez que ela torna a satisfação do indivíduo dependente da obtenção de um número bastante reduzido de metas e objetos. Basta lembrar que um desenvolvimento incompleto da libido deixa para trás numerosas e, eventualmente, variadas fixações libidinais em fases anteriores da organização e da busca objetal, em sua maioria incapazes de real satisfação, e os senhores reconhecerão na fixação libidinal o segundo fator poderoso a causar o adoecimento, juntamente com a frustração. De maneira abreviada e esquemática, os senhores podem dizer que a fixação libidinal representa o fator interno predisponente, e a frustração, o fator acidental, externo, na etiologia das neuroses. Aproveito aqui a oportunidade para adverti-los a não tomar partido em uma disputa inteiramente supérflua. Na atividade científica, é comum tomar uma parte da verdade, situá-la no lugar do todo e, em prol dessa parte, combater o restante, que não é menos verdadeiro. Dessa maneira, várias orientações já divergiram do movimento psicanalítico. Uma delas reconhece apenas os instintos egoístas e renega os sexuais, outra considera apenas a influência das tarefas reais da vida, mas ignora o passado do indivíduo, e assim por diante. Também aqui há agora o ensejo para semelhante oposição e controvérsia, são as neuroses enfermidades exógenas ou endógenas, a consequência inevitável de certa constituição ou o produto de determinadas experiências vitais danosas, traumáticas. Em particular, são provocadas pela fixação libidinal, e pelo restante da constituição sexual, ou pela pressão da frustração. A mim, esse dilema não parece mais sábio do que outro que eu poderia lhes propor,
a criança é gerada pelo pai ou concebida pela mãe. As duas condições são igualmente imprescindíveis, responderão os senhores com razão. Na causação da neurose, a relação não é exatamente a mesma, mas é muito parecida. Tratando-se do exame de suas causas, os casos de adoecimento neurótico dispõem-se numa série, no interior da qual os dois fatores constituição sexual e vivências, ou, se quiserem, fixação libidinal e frustração encontram-se representados de maneira que, crescendo a participação de um deles, a do outro diminui. Nas duas pontas dessa série estão os casos extremos, dos quais os senhores podem afirmar com convicção, o que quer que tenham vivido e por mais que a vida tenha cuidado de poupá-las, essas pessoas teriam adoecido de qualquer maneira, em virtude do desenvolvimento singular de sua libido. Na outra ponta estão os casos em que os senhores teriam de julgar o contrário. Essas pessoas com certeza teriam escapado da doença, se a vida não as tivesse posto nessa ou naquela situação. Nos demais casos do interior da série, um grau maior ou menor de predisposição da constituição sexual se junta a um grau menor ou maior de exigências danosas colocadas pela vida. A constituição sexual dessas pessoas não as teria tornado neuróticas se elas não tivessem passado por tais vivências, e essas não teriam produzido efeito traumático se as condições da libido tivessem sido outras. Nessa série, eu talvez possa atribuir peso algo maior para a predisposição e seus fatores, mas também essa atribuição depende de até onde os senhores estão inclinados a estender as fronteiras da doença nervosa. Meus senhores, eu lhes sugiro caracterizar séries assim como séries complementares, e quero já avisá-los de que teremos oportunidade de estabelecer outras séries semelhantes. A tenacidade com que a libido se prende a determinadas orientações e objetos, sua viscosidade, por assim dizer, parece-nos um fator autônomo, variável de indivíduo para indivíduo, cujos determinantes desconhecemos por completo e cujo significado para a etiologia das neuroses não mais subestimaremos. Tampouco devemos superestimar, porém, a intimidade dessa relação. Uma viscosidade similar da libido ocorre também por razões desconhecidas e sob numerosas condições nas pessoas normais e é considerada fator determinante naqueles que, em certo sentido, são o oposto dos neuróticos, os pervertidos. Já em época anterior à psicanálise sabia-se, Binet, que muitas vezes, na anamnese dos pervertidos, é encontrada uma impressão bastante precoce de orientação instintual ou escolha objetal anormal, a qual a libido da pessoa se prendeu por toda a vida. Com frequência, não se sabe o que tornou essa impressão capaz de exercer atração tão intensa sobre a libido. Vou-lhes relatar um caso desse tipo que eu mesmo observei. Um homem, para o qual hoje os genitais e demais atrativos da mulher nada significam e a quem somente um pé, calçado e de determinado formato, é capaz de excitar de maneira irresistível, lembrar-se de uma experiência vivida aos 6 anos de idade, que foi decisiva para a fixação de sua libido. Ele estava sentado em um banco ao lado da professora particular com a qual tinha as aulas de inglês. Naquele dia, a professora, uma senhorita já de alguma idade, seca, nada bonita, com olhos de um azul pálido e nariz arrebitado, estava com o pé machucado, razão pela qual o havia calçado com uma pantufa de veludo e agora, com a perna esticada, repousava-o sobre uma poltrona,
a perna em si encontrava-se coberta com a máxima decência. O pé magro e cheio de nervos, como o da professora de outrora, tornou-se então, depois de uma tímida tentativa de prática sexual normal na puberdade, seu único objeto sexual. Seu arrebatamento não conhecia resistência se, ao pé, se associavam outras características remanescentes da professora de inglês. Essa fixação da libido, no entanto, não fez dele um neurótico, e sim um pervertido, um fetichista do pé, como dizemos. Os senhores podem ver, portanto, que, embora a fixação desmesurada e, ademais, precoce da libido seja imprescindível para a causação da neurose, sua esfera de atuação ultrapassa em muito o âmbito das neuroses. Mas também essa condição, por si só, é tão pouco decisiva quanto a frustração, mencionada anteriormente. O problema da causação das neuroses parece complicar-se, portanto. De fato, a investigação psicanalítica nos dá a conhecer um outro fator, não considerado em nossa série etiológica e que reconhecemos melhor naqueles casos em que o bem-estar do indivíduo é de súbito perturbado pelo adoecimento neurótico. Nessas pessoas, encontramos regularmente sinais de uma disputa entre desejos ou, como costumamos dizer, de um conflito psíquico. Uma parte da personalidade representa certos desejos, enquanto a outra se volta contra eles e os rechaça. Sem esse conflito, não há neurose. Isso não nos pareceria nada de especial. Os senhores sabem que nossa vida psíquica é movida por incessantes conflitos, que cabe a nós resolver. Sem dúvida, condições especiais precisam ser preenchidas para que tal conflito se torne patogênico. Devemos perguntar que condições são essas, entre quais poderes psíquicos se desenvolvem tais conflitos patogênicos. Que relação com os demais fatores causadores da neurose tem esse conflito? Espero ser capaz de lhes dar respostas satisfatórias para essas perguntas, ainda que elas sejam breves e esquemáticas. O conflito é provocado pela frustração, pois a libido, privada de sua satisfação, é levada a buscar outros objetos e caminhos. Ele tem por condição o fato de esses caminhos e objetos suscitarem desgosto em uma parte da personalidade, o que resulta em um veto que primeiramente impossibilita o novo modo de satisfação. Parte daí o caminho que conduz à formação do sintoma, que acompanharemos mais adiante. As tendências libidinais repelidas conseguem se impor por caminhos indiretos, mas não sem levar em conta a objeção, através de certas desfigurações e atenuações. Os desvios tomados são os caminhos da formação do sintoma, os sintomas são a satisfação nova ou substitutiva, que se tornou necessária devido à frustração. Pode-se também expressar adequadamente o significado do conflito psíquico dizendo que a frustração exterior deve se somar, para que tenha efeito patogênico, à frustração interior. Frustrações exterior e interior referem-se, naturalmente, a diversos caminhos e objetos. A frustração exterior retira uma possibilidade de satisfação, a interior deseja excluir outra possibilidade, e em torno desta irrompe, então, o conflito. Dou preferência a essa forma de expressão, porque ela tem um teor oculto, aponta para a probabilidade de que os impedimentos internos, na pré-história do desenvolvimento humano, tenham se originado de obstáculos externos reais.
Mas quais são os poderes de que parte a objeção à tendência libidinal, qual o outro partido no conflito patogênico? Dizendo-o de forma bastante genérica, são as forças instintuais não sexuais. Nós as reunimos sob a designação instintos do eu. A psicanálise das neuroses de transferência não nos dá acesso a eles, que nos permita decompô-los, no máximo, deles tomamos conhecimento, em alguma medida, através das resistências que se opõem à análise. O conflito patogênico é, pois, um conflito entre os instintos do eu e os instintos sexuais. Em toda uma série de casos, é como se ele pudesse também ser um conflito entre diversas tendências puramente sexuais, mas isso, no fundo, significa a mesma coisa, uma vez que, das duas tendências sexuais em conflito, uma sempre é conforme ao eu, por assim dizer, enquanto a outra requer que ele se defenda. Permanece, portanto, um conflito entre o eu e a sexualidade. Meus senhores, com muita frequência, quando a psicanálise afirmou que um evento psíquico era obra dos instintos sexuais, foi-lhe apontado, numa postura de irritada defesa, que o ser humano não consiste apenas de sexo, que na vida psíquica há também instintos e interesses não sexuais, que não é possível derivar tudo da sexualidade e assim por diante. Ora, é uma grande alegria estar de acordo com os adversários ao menos uma vez. A psicanálise jamais se esqueceu de que também existem forças instintuais não sexuais. Ela se construiu com base na clara separação entre os instintos sexuais e os instintos do eu e, ante todas as objeções, sempre afirmou que as neuroses têm sua origem no conflito entre o eu e a sexualidade, e não que provém da sexualidade. Ao examinar o papel dos instintos sexuais na enfermidade e na vida, ela não tem nenhum motivo concebível para negar a existência ou a importância dos instintos do eu. Apenas foi seu destino ocupar-se principalmente dos instintos sexuais, porque as neuroses de transferência os tornaram mais rapidamente acessíveis à compreensão e porque lhe coube, assim, estudar o que outros haviam negligenciado. Também não é correto afirmar que a psicanálise não se ocupou da parte não sexual da personalidade. Precisamente a separação entre eu e sexualidade nos permitiu ver com particular clareza que também os instintos do eu passam por um importante desenvolvimento, que não é nem totalmente independente do da libido nem desprovido de efeito contrário a ela. Não obstante, sabemos muito menos acerca do desenvolvimento do eu que sobre o da libido, e isso porque apenas o estudo das neuroses narcisistas promete uma compreensão do edifício do eu. Mas já temos uma notável tentativa, por parte de Ferenczi, de reconstruir teoricamente os estágios de desenvolvimento do eu, e em pelo menos 2 pontos logramos obter sólidas bases para a avaliação desse desenvolvimento. Não acreditamos que os interesses libidinais de uma pessoa estejam, já de início, em oposição a seus interesses de autoconservação. A cada estágio, isto sim, o eu se esforçará para permanecer em harmonia com sua organização sexual daquele tempo e enquadrar-se nela. É provável que a sucessão das diferentes fases no desenvolvimento da libido obedeçam a um programa predeterminado, mas não se pode descartar a possibilidade de o eu exercer influência nesse processo, e seria lícito prever a existência de certo paralelismo, de certa equivalência entre as fases de desenvolvimento do eu e da libido. A perturbação de tal equivalência poderia mesmo constituir um fator patogênico.
uma importante consideração para nós seria, então, examinar como se comporta o eu quando sua libido deixa para trás, em algum ponto de seu desenvolvimento, uma forte fixação. Ele pode admiti-la e se tornar, assim, em medida correspondente, perverso ou o que significa a mesma coisa infantil. Mas ele pode também se comportar de forma contrária a essa fixação libidinal, caso em que o eu sofre uma repressão onde a libido experimentou uma fixação. Chegamos, assim, ao conhecimento de que o terceiro fator da etiologia das neuroses, a propensão ao conflito, depende do desenvolvimento tanto do eu como da libido. Completou-se, portanto, nossa percepção daquilo que causa as neuroses, em primeiro lugar, como precondição mais geral, a frustração, em segundo, a fixação da libido, que a impele em determinadas direções, e, em terceiro, a propensão ao conflito do desenvolvimento do eu, que rejeitou tais impulsos libidinais. A questão não é, pois, tão confusa e impenetrável como deve ter parecido aos senhores no curso de minhas explicações. É, no entanto, logo veremos que o assunto não está encerrado. Precisamos ainda acrescentar um elemento novo e dar prosseguimento à análise de outro, já conhecido. A fim de demonstrar aos senhores a influência do desenvolvimento do eu na construção do conflito e, portanto, na causação das neuroses, eu gostaria de lhes apresentar um exemplo que, embora fictício, em nenhum ponto se distancia da realidade. Apoiando-me no título de uma farsa de Nestroy, quero designá-lo como no térreo e no primeiro andar. No térreo mora o zelador, no primeiro andar, o dono do prédio, um homem rico e nobre. Os dois têm filhas mulheres, e vamos supor que, sem qualquer vigilância, seja permitido à filha pequena do dono da casa brincar com a filha do proletário. Não é difícil, pois, acontecer de as brincadeiras das duas crianças assumirem um caráter impertinente, ou seja, sexual, e que elas venham a brincar de papai e mamãe, observando uma a outra em seus afazeres íntimos e estimulando-se nos genitais. A filha do zelador, que, a despeito dos 5 ou 6 anos de idade, já pôde observar algo da sexualidade dos adultos, pode assumir o papel da sedutora. Mesmo que não se estendam por muito tempo, essas experiências bastam para ativar certos impulsos sexuais nas duas crianças, os quais, ainda que as brincadeiras conjuntas não mais aconteçam, seguem se manifestando ao longo de alguns anos por meio da masturbação. Terminam aqui as vivências em comum, o resultado final para as duas crianças será bem diferente. A filha do zelador seguirá se masturbando até, talvez, sua primeira menstruação, depois abandonando essa prática sem dificuldade. Poucos anos mais tarde, encontrará um amor, talvez tenha um filho, seguirá este ou aquele caminho na vida, talvez venha a se tornar uma artista famosa e, por fim, uma aristocrata. É provável que seu destino venha a ser menos brilhante, mas, de todo modo, ela viverá sua vida livre de neuroses, sem que o exercício precoce da sexualidade venha a lhe causar dano nenhum. Algo diferente se dará com a menina do dono do prédio. Esta, ainda criança, será acometida do sentimento precoce de que fez alguma coisa errada e, em pouco tempo, talvez em seguida a uma dura batalha, abandonará a satisfação propiciada pela masturbação, carregará consigo, porém, um sentimento de opressão.
quando, nos anos da mocidade, já estiver em condições de aprender algo sobre as relações sexuais humanas, elas as repudiará com inexplicável repugnância e preferirá permanecer ignorante. É provável que ela se veja agora sujeita a um renovado e incontrolável ímpeto masturbatório, do qual não ousará queixar-se. Na época em que, como mulher, deverá se interessar por um homem, e romperá nela a neurose, que lhe privará do casamento e da esperança na vida. Se, mediante a análise, adquirirmos compreensão dessa neurose, veremos que essa moça bem educada, inteligente e de elevadas aspirações reprimiu por completo seus impulsos sexuais, mas que esses, inconscientes para ela, permaneceram presos àquelas parcas vivências com a amiguinha de infância. A diversidade dos dois destinos, não obstante a experiência comum, deve-se ao fato de o eu ter, em um caso, experimentado um desenvolvimento que, no outro, não se verificou. A filha do zelador, a atividade sexual parece, mais tarde, tão natural e inofensiva como havia sido na infância. A filha do senhorio, por sua vez, sofreu a influência da educação e aceitou suas exigências. A partir das incitações que lhe ofereceram, seu eu construiu ideais de pureza e ascetismo femininos com os quais a prática sexual não se coaduna, sua formação intelectual diminuiu seu interesse pelo papel feminino ao qual está destinada. Em virtude desse maior desenvolvimento moral e intelectual de seu eu, ela entrou em conflito com as exigências de sua sexualidade. Hoje, quero ainda me deter em um segundo ponto do desenvolvimento do eu, tanto em razão de certas perspectivas mais amplas como porque isso é apropriado para justificar a separação entre os instintos do eu e os instintos sexuais, uma separação que nos é cara, mas que não é evidente. Na apreciação desses desenvolvimentos, do eu e da libido, devemos enfatizar um aspecto que até o momento não foi tratado com muita frequência. No fundo, esses dois desenvolvimentos constituem heranças, repetições abreviadas do desenvolvimento que toda a humanidade experimentou desde seus primórdios e ao longo de um vasto período de tempo. No desenvolvimento da libido, penso, vê-se claramente essa origem filogenética. Lembrem-se os senhores de que numa classe de animais o aparelho genital apresenta íntima relação com a boca, ao passo que, em outra, não é possível diferenciá-lo do aparelho excretor e, em outra ainda, ele está vinculado aos órgãos motores, fatos que os senhores acharão descritos de forma atraente no valioso livro de W. Bosch. Entre os animais, vemos todos os tipos de perversão petrificados na organização sexual, por assim dizer. Já no ser humano, esse aspecto filogenético é em parte encoberto pelo fato de o que é herdado, no fundo, voltar a ser adquirido no desenvolvimento individual, provavelmente porque ainda persistem, e seguem atuando sobre cada um, as mesmas condições que naquele tempo levaram à sua aquisição. Eu diria que naquele tempo elas atuaram criativamente, mas agora agem provocadoramente. Além disso, é indubitável que em cada um de nós o curso desse desenvolvimento prescrito pode ser perturbado e alterado por influências exteriores recentes. Mas nós conhecemos o poder que impôs semelhante desenvolvimento à humanidade, e que ainda hoje pressiona na mesma direção, de novo, a frustração ditada pela realidade, ou, se quisermos chamá-la por seu nome correto e grandioso, a necessidade que domina a vida, a palavra em grego, ananke.
Ela foi uma educadora severa e fez muita coisa de nós. Os neuróticos estão entre as crianças em que tal severidade teve consequências ruins, mas esse é o risco de toda educação. De resto, essa consideração da necessidade vital como motor do desenvolvimento não deve nos predispor contra a importância das tendências internas de desenvolvimento, caso estas se verifiquem. É digno de nota que os instintos sexuais e de autoconservação não se comportem da mesma maneira diante da necessidade real. É mais fácil educar os instintos de autoconservação e tudo o que se relaciona a eles. Esses instintos aprendem logo cedo a se sujeitar à necessidade e organizar seus desenvolvimentos segundo as diretivas da realidade. Isso é compreensível, pois não tem outro modo de conseguir os objetos de que necessitam, e sem esses objetos o indivíduo só pode perecer. Os instintos sexuais são mais difíceis de educar, pois inicialmente não conhecem a necessidade de um objeto. Como, à maneira de parasitas, por assim dizer, eles se apoiam nas outras funções corporais e se satisfazem autoeroticamente no próprio corpo, furtam-se de início a influência educativa da necessidade real, e mantêm essa característica de obstinação, de impermeabilidade à influência, isso que chamamos falta de juízo, na maioria das pessoas, em algum aspecto, ao longo de toda a vida. Em geral, a educabilidade de um jovem termina quando suas necessidades sexuais despertam de forma plena e definitiva. Os educadores sabem disso e agem de acordo com esse saber. Mas talvez os resultados da psicanálise os levem a situar o impacto maior da educação nos primeiros anos da infância, a partir da amamentação. Com frequência, aos 4 ou 5 anos de idade o pequeno ser humano está pronto, e depois apenas evidencia gradualmente o que já traz dentro de si. A fim de apreciar o pleno significado da diferença apontada entre os dois grupos de instintos, temos de retroceder bastante e retomar uma daquelas considerações que são adequadamente chamadas de econômicas. Adentramos, assim, uma das áreas mais importantes, mas infelizmente mais obscuras também, da psicanálise. Começamos por perguntar se é possível identificar uma intenção principal no trabalho de nosso aparato psíquico e, em uma primeira abordagem, respondemos que essa intenção é a obtenção de prazer. Ao que parece, toda a nossa atividade psíquica está voltada para obter o prazer e evitar o desprazer, é automaticamente regulada pelo princípio do prazer. Por certo, gostaríamos muitíssimo de saber quais as condições para o surgimento do prazer e do desprazer, mas justamente isso nos escapa. O que podemos afirmar a esse respeito é que o prazer se vincula de alguma forma à diminuição, redução ou à extinção do montante de estímulos presente no aparato psíquico, enquanto o desprazer está ligado à sua elevação. A investigação do mais intenso prazer ao alcance do ser humano ou da consumação do ato sexual deixa pouca dúvida quanto a isso. Como, nesses processos relacionados ao prazer, a questão é o que sucede com as quantidades de excitação ou energia psíquica, chamamos de econômicas as considerações dessa natureza. Notamos que a tarefa e a operação do aparelho psíquico também podem ser descritas de outra forma, mais genérica, que não acentua a obtenção de prazer. Podemos dizer que o aparato psíquico serve à intenção de dominar e resolver os montantes de estímulo, as magnitudes de excitação que lhe chegam de fora e de dentro.
No caso dos instintos sexuais, é bastante evidente que, tanto no início como no fim de seu desenvolvimento, eles trabalham para a obtenção de prazer, essa função original eles conservam inalterada. Inicialmente, também os outros instintos, os do eu, procuram a mesma coisa. Mas, sob a influência da mestra necessidade, eles logo aprendem a substituir o princípio do prazer por uma modificação. Para os instintos do eu, a tarefa de evitar o desprazer é quase tão valiosa como a da obtenção de prazer. O eu descobre que terá inevitavelmente de renunciar à satisfação imediata, de postergar a obtenção de prazer, de suportar alguma medida de desprazer e abrir mão por completo de certas fontes de prazer. Educado dessa maneira, o eu se torna ajuizado e não mais se deixa dominar pelo princípio do prazer, em vez disso, obedece ao princípio da realidade, o qual, no fundo, também busca obter prazer, mas um prazer assegurado pela consideração da realidade, ainda que se trate de um prazer adiado e diminuído. A passagem do princípio do prazer ao princípio da realidade é um dos progressos mais importantes no desenvolvimento do eu. Já sabemos que os instintos sexuais só tardiamente e a contragosto colaboram para esse desenvolvimento, e, mais adiante, trataremos das consequências que tem, para o ser humano, o fato de sua sexualidade se contentar com uma relação tão frouxa com a realidade exterior. Agora, para terminar, uma última observação pertinente ao assunto. Se o eu humano possui, como a libido, uma história evolutiva, os senhores não ficarão surpresos de ouvir que também existem regressões do eu, e por certo desejarão saber que papel esse retorno do eu a fases anteriores do desenvolvimento pode ter nos adoecimentos neuróticos.